Seja muito bem-vinda ao quinto e último vídeo da Semana das Mamães. E hoje, nosso convidado especial é o professor Davi Palma. E ele vai nos contar como que a medicina tradicional chinesa pode ajudar no desequilíbrio do sono do teu filho. E essas dicas não é só para as crianças, não. É para as mamães também. Então, assiste até o final, que eu tenho certeza que você vai gostar. E no finalzinho do vídeo, eu tenho uma surpresa especial para vocês. Então, fica até o final, tá bom? A gente se vê lá. Um beijo. Olá, professor Davi Palma, tudo bem? Tudo bem, prazer em estar aqui com vocês nessa jornada maravilhosa. Isso, seja bem-vindo na Semana das Mamães. Hoje é a última live, é o último bate-papo sobre o sono das crianças. Tem muitas mamães aí, principalmente nesse período de pandemia, enlouquecidas com as crianças em casa e não conseguindo dormir, com dificuldade de dormir, com dificuldade de fazer os pequenos dormirem, que às vezes à noite ficam agitados. A gente está falando assim de crianças de 0 a 10 anos. Às vezes as crianças que ficam agitados à noite, que têm dificuldade de dormir, que têm dificuldade de dormir na própria cama, tem aquela ansiedade de separação, insegurança, ou enfim, se agitam mesmo, em vez de à noite dormirem, se agitam, e acabam causando também um estresse nas mamães. E a pergunta de hoje é, o que a medicina tradicional chinesa pode falar sobre isso e como que ela pode ajudar essas mamães? Então, em primeiro lugar, eu queria que você explicasse um pouco, assim, bem, lógico que isso é muito profundo, mas bem superficialmente, para quem não conhece, o que é a medicina tradicional chinesa, e depois a gente vai, então, falando aí sobre as suas dicas para essas mamães. Legal. Bom, prazer aqui estar com vocês, falando para as mamães, né, nesse mês, que é o mês das mamães. E, realmente, nós estamos numa situação bem complicada atualmente, né, em função do isolamento, pandemia, todas as situações, as pessoas em casa, todo mundo em casa, a família inteira em casa. Quem tem criança pequena sabe como é que é, né? A criança, a gente fala que a criança é do elemento fogo, né, na medicina chinesa, que é de 0 a 1 ano e meio, você está no elemento madeira, que é a fase do nascimento. E depois de 1 ano e meio, até mais ou menos 12 anos de idade, é a fase do fogo. E a gente até brinca, né? Como que é o fogo, né? O fogo é uma coisa que não para, né? E como é que é uma criança? A criança não para, né? Aí você está lá cansado, estressado, você está, né, com vontade de descansar e a criança está lá querendo brincar, pular, andar de cavalinho, e aí você não aguenta, né? E aí chega às vezes à noite, que é o grande problema, as crianças precisam dormir, porque você quer descansar também e não consegue. E ficando em casa, né, a situação ultimamente está um pouco pior, né? Porque é o dia inteiro. A medicina tradicional chinesa, na verdade, ela tem várias vertentes, né? Então, quando se fala medicina tradicional chinesa, nós estamos falando de várias técnicas, né? Então, por exemplo, a acupuntura, a massagem, a fitoterapia, a farmacologia chinesa, a astrologia chinesa, tudo isso engloba medicina tradicional chinesa. Mas hoje eu vou dar algumas dicas sobre o shiatsu, que é uma técnica de massagem chinesa onde você pode estar atuando, né? Dentro dos problemas que vão aparecendo, os problemas mais comuns que atrapalham o sono da criança. Uma das coisas que atrapalha bastante, que é interessante a gente conversar e falar um pouco, são os problemas respiratórios. No ciclo da medicina chinesa, nós temos a cada 2 horas do dia, nós temos uma energia, um canal de energia, um meridiano, ou um órgão e uma víscera em evidência. E o horário das 3 horas da manhã até as 5 horas da manhã é o horário do pulmão. Então, quem tem criança pequena, que tem problemas respiratórios, como rinite, sinusite, alergias respiratórias, bronquite, asma, todas essas encrencas respiratórias, sabe que as crianças têm crises normalmente em que horário? De madrugada. De madrugada. No horário que você quer ali descansar, que você está numa boa, de repente a criança lá tem uma crise respiratória. Mas por que isso acontece? Justamente porque nesse horário das 3 às 5, nós estamos vivenciando toda a energia do meridiano do pulmão. Então, as crises respiratórias vão acontecer normalmente nesse horário. Podem acontecer em outros horários, mas é mais comum
acontecer nesse horário. Quem tem criança com problemas respiratórios sabe o que eu estou falando. Nesse horário de madrugada acontece. Então, por exemplo, dentro do shiatsu, nós temos os pontos relacionados ao meridiano do pulmão. Então, onde fica o meridiano do pulmão? Ele fica no braço, né? Então, aqui no polegar, aqui no dedo, você tem o final do canal de energia, que é o P9, o último ponto do pulmão, né? E ele vai passar aqui, ó, no braço, nessa parte mais clarinha. Se você olhar, aqui tem uma divisão do escuro com o claro. O claro são os meridianos ins e o escuro são os meridianos yang. Isso é mais para vocês localizarem, tá? Aí você vai andar aqui, dessa partezinha aqui, você vai calcular o meio do braço. Então, vamos pegar aqui, ó, aqui do punho até o cotovelo, você calcula o meio do braço, no polegar, na linha do polegar, você está no dedinho, isso. Aqui. Na parte clarinha. Como é que você faz? Já que você não sabe onde é o ponto, você vai apertando até você achar um pontinho dolorido. Quando você achar o pontinho dolorido, opa, achei o ponto. É aqui que você vai massagear. Esse a gente chama de ponto gate, que é um ponto para emergências. Tá? Não é um ponto que a gente trata no comum, no dia a dia, mas ele serve para emergências. Então, é um ponto para o meridiano do pulmão quando ele está em crise. Então, o que acontece? Vamos pensar na situação. 3, 4 horas da manhã, o seu filho está na crise. Você não tem o que fazer ali. Você vai levar no hospital, vai no médico? Essa hora é muito complicado. Então, você tem que fazer alguma coisa. Esse pontinho, você vai apertar ele de 3 a 5 minutos. Porém, tem uma dica muito importante. Imagina você ficar apertando um ponto 3 minutos. Parece uma eternidade. Parece que você está 5 horas lá apertando aquele ponto, né? Então, o que você faz? Você vai lá no pontinho, aperta lá uns 30 segundos, dá uma estimulada nele. Depois, você dá uma massageada no braço aqui, ó, aonde passa o meridiano do pulmão. Dá uma apertada mesmo. Vai massageando, do jeito que você sabe, como você conseguir fazer. Não tem problema, sem técnica. Então, só vai apertando. Aí pega o pontinho, aperta mais 30 segundos. Aí depois amassa de novo, entendeu? Então, você vai pondo de pouquinho em pouquinho, uns 30 segundos, até dar ali de 3 a 5 minutos apertando o mesmo ponto. E qualquer idade, Davi? Pode ser assim um bebezinho, qualquer até idade. uma criança maior. Desde um recém-nascido até os 90, 100, 120 anos. Esse é um ponto que a gente usa para as crises. Então, a pessoa está numa crise, então eu vou utilizar esse ponto para baixar essa crise. Depois tem pontos que são para tratamentos, né? Aí é outra coisa. Então, esse ponto é um ponto específico para aquela situação lá de madrugada, 3, 4 horas da manhã, que você não tem o que fazer. Esse ponto vai te ajudar bastante, tá? Então, agora, isso é uma coisa importante, né? A gente pensar que, às vezes, na hora da criança dormir, ela tem uma dificuldade com sono, às vezes, por uma questão respiratória, ou porque tem uma rinite, e na hora que deita, ela sente um desconforto e fica agitada. Sim. Tanto é que a gente diz que as crianças hiperativas, muitas vezes, elas têm problema de rinite, desvio de septo, elas não respiram bem. E quando deitam, acabam tendo essa agitação maior. Que outros motivos podem levar a criança a não dormir bem, assim, na visão da medicina tradicional chinesa? Então, dentro da visão da medicina tradicional chinesa, o que acontece? Tem vários motivos para a gente não dormir bem. Com relação às crianças, que é o nosso foco aqui hoje, esses problemas respiratórios é muito comum. Uma outra situação que a gente avalia bastante, os chineses chamam de Shen. Eles chamam o Shen de espírito, mas não o espírito que a gente conhece aqui. O espírito para eles é o nosso pensamento. Então, quando você está com o Shen atribulado, ou seja, quando os seus pensamentos estão atribulados, você não consegue ter um sono de qualidade, um sono adequado. Então, os nossos pensamentos podem agitar o nosso sono. É aquela situação que você deita e você não para de pensar em um monte de coisas. Aí, o que as pessoas vão perguntar agora? Mas, Davi, uma criança de 0 a 10 anos, vai pensar no quê? Não tem boleto para pagar, não tem preocupação, está lendo engano seu, porque, veja bem, todos nós temos estresse. Aliás, se eu não me engano, até teve
live aí com a bate-papo psicóloga que sobre falou isso. sobre isso, né? Então, o que que acontece? As crianças também se estressam. Então, às vezes, esses pensamentos excessivos que ficam na cabeça dela, que são as coisas dela, né? E aí ela, às vezes, não consegue dormir por causa disso. Então, Pode quem ser é que fantasias também, Davi, esses pensamentos, pode, às vezes pode, a criança pode ser fantasias, né? Pensar sobre sim, monstros, então, na hora de dormir, dependendo da idade, essas fantasias todas vêm, vai apagar a luz, né? Insegurança, sim. monstros, E sempre tem sensação alguém que fala do bendito homem do saco, que vai pegar ela. Não, isso é da nossa época, acho que hoje em dia... Não sei, mas se alguém fala isso, pelo amor de Deus, para de falar. Mas são Para essas de falar de situações. papão. Bicho-papão, homem do saco. Mas o que que acontece? É Uhum. justamente isso. São as questões da criança, o que que ela está pensando, o que que ela está passando, o que que ela está sentindo. E, às vezes, pode gerar um pensamento excessivo. E o Shen, para os chineses, quem controla o Shen é o coração, o meridiano do coração. Então, aí uma dica de um ponto que é legal para você abaixar a energia do Shen, ou seja, dessas questões de pensamentos excessivos. Então, aqui, novamente, lá no braço, só que agora do lado do dedinho. A junção que tem do lado do dedinho, a junção que tem aqui do punho com a mão, se você fizer assim, você vai sentir uma articulaçãozinha, que tem um buraquinho. Sim, Achou um buraquinho? É neste sim. buraquinho. Aqui é o ponto C7, que é um ponto que controla a ansiedade, que controla o Shen, os pensamentos. A mesma técnica, de 3 a 5 minutos, aí você vai alternando, né? Você aperta lá uns 30 segundos, dá uma massageada geral aqui na região do meridiano do coração, volta lá, aperta mais 30 segundos, massageia de novo, você vai alternando, assim, juntando aí de 3 a 5 minutos, você consegue fazer aí um bom trabalho. Um outro ponto legal para essa situação é o ponto Taiyang, que é um ponto que fica entre as sobrancelhas, bem aqui no meio, né? Então, você vai apertar aqui também na criança, né? No mesmo esquema, de 3 a 5 minutos, essa questão alternada. Então, aqui é um ponto, a gente até brinca quando a gente faz a acupuntura ali, fala, deixa eu esvaziar a sua cabeça, né, que ela está muito cheia. Então, a gente põe esse ponto para esvaziar a mente, para a mente que está muito atribulada, cheia de coisas pensantes. Os adultos estão pensando lá em um monte de situações, boletos para pagar, preocupação, etc. Mas as crianças têm as questões delas, então a gente não pode esquecer disso, né? Elas também ficam estressadas e a gente tem que ajudar elas nesse sentido. Então, na hora de fazer dormir, além do cafunézinho, pode vir aqui, né, no pontinho, no meio da testa e ir massageando. Inclusive, na massagem Shantala, que é sobre o curso que eu dou, né, a massagem Shantala e toque da borboleta, a gente tem alguns pontinhos, a gente tem essas manobras onde a gente passa por esses lugares e pressiona. Inclusive, o Davi vai dar um bônus para a gente nesse curso, né, Davi? Sobre esses pontinhos tem um bônus do curso que eu vou dar 20 protocolos de situações que podem acontecer com as crianças, né? Desde problemas de estômago, diarreia, problemas respiratórios, tem vários protocolos lá que vocês podem atuar para ajudar legal. As crianças. Vai ter bastante coisa presentinho. Lá. Bacana, para juntar com a massagem, né? Junta com a massagem de criança, você, à medida que vai fazendo as manobras, para nesses pontinhos e pressiona, é bem legal. Que mais, Davi? Tá super legal, já temos 2 pontinhos. Deixa eu já até adiantar, já que você falou do cafuné, tem uma técnica da acupuntura que chama craniopuntura. Então, por exemplo, aqui no crânio, adoro cafuné. do scalp, nós temos todos os pontos do corpo, que são os pontos reflexos do corpo. Então, uma boa massagem tem que fazer com uma certa pressão. Uma boa massagem no couro cabeludo, você indiretamente está fazendo uma massagem no corpo todo. Então, essa já é uma técnica mais para um estado geral. Você quer dar um estado geral, acalmar a sua criança, então você pode fazer esse cafuné, só que não é um carinho, é uma massagem mesmo. Você vai fazer com uma certa pressão e vai massageando o couro cabeludo inteiro ali, que você está pegando todos os pontos. Uma outra área legal também de massagear é a orelha. Você vai beliscando a orelha ali, fazendo pega a orelhinha.
a criança, vai apertando, beliscando, você também está atuando em todo o sistema do corpo. Então, tem vários pontos correspondentes ao corpo, uma parte que é a parte neurológica, que você tem uma comunicação nervosa, que você atua em todos os pontos do corpo. Então, massagear a orelha também. E um outro ponto muito legal são os pés. Uma boa massagem nos pés, isso vai ajudar muito as crianças. Inclusive, a outra dica para a rinite sinusite lá nos pés. Sabe esses gordinhos dos dedos que tem, parece uma gotinha que tem na ponta dos dedos? Imagina lá no seu pé essas gotinhas, tá? Você vai apertar essas gotinhas. Essas gotinhas, elas correspondem aos sinos que ficam aqui nos seios da face. Então, as crianças que têm rinite, sinusite, esses problemas, fantástico, maravilhoso, ajuda muito. Então, lá no pé, aí você aperta esses pontinhos. Até lá no bônus que eu vou dar para vocês, vai ter vários pontos relacionados ao pé, com vários tratamentos também, que é muito legal. Então, Davi, tem uma outra questão que as mães sempre falam, que é a questão da criança não dormir sozinha no quarto dela. É que na psicologia a gente chama de ansiedade de separação. Quando a criança dorme na cama dos pais, e na hora que os pais colocam ela na cama delas, está dormindo profundamente, coloca ali, parece que tem prego. Elas acordam, se agitam e voltam para a cama da mãe. Então, existe algo, né, algum ponto para estimular esse sono mais profundo, para trabalhar essa ansiedade, esse medo da criança? Bom, de certa forma, já dei algumas dicas, né? Essa do couro cabeludo, da orelha e dos pés, você está fazendo um trabalho geral, isso já vai ajudar bastante, tá? Tem uma outra técnica muito interessante que chama descompressão. Isso, para criança que tem dificuldade de dormir, é fantástico. Não só para criança, para qualquer pessoa, para qualquer idade. Essa descompressão, ela ajuda muito a pessoa a dormir melhor. Tá? Como é que é feita a descompressão? Você calcula, sempre olha para a respiração. 3 respirações você vai fazer na cabeça. Tá? Então, você vai dividir a cabeça em 3 faixas. Uma faixa aqui atrás, você coloca as 2 mãos. E aí você vai respirar 3 vezes. Você conta 3 respirações. Então, respirou 1, 2, 3 respirações, você afasta a mão um pouquinho. Afasta um pouquinho. Mais 3 respirações. 1, 2, 3, afasta de novo. Mais 3 respirações. É como se você pegasse alguma coisa e jogasse fora. Literalmente, tá? O que a gente fala? A gente brinca como se fosse uma panela de pressão. Tem uma pressão ali e a gente está tirando aquela pressão. Isso para dormir é fantástico, tá? Então, você faz aqui na cabeça 3 respirações, 3 respirações, 3 respirações, jogou fora. Então, vamos fazer 3 vezes na cabeça. No topo da cabeça, 3, 3, 3, jogou fora. 3 respirações, 3 respirações, 3 respirações, jogou fora. Tá? Então, recapitulando, você vai fazer aqui na base da nuca, você vai fazer no topo da cabeça, você vai fazer aqui no rosto. Cada vez que você fizer, 3 respirações, 3 respirações, 3 respirações. São 3 movimentos que você respirações faz. Da criança. Você fica observando e contando. Observa. Exatamente. A criança respira um pouco mais rapidinho, né? Isso. Então, o que acontece com essa situação que você falou? A criança quer dormir no quarto junto com os pais. Infelizmente, tem muitos pais que acham legal isso. Ai, que legal, meu filho vai dormir comigo. Não é bom. Pode ser para você, porque você quer ficar com seu filho, mas para a criança não é legal. Então, não acostume o seu filho a dormir na sua cama. Então, o que você faz? Você vai lá no quarto da criança, faz as massagens, brinca com ela, vai nesse sentido de relaxar ela, e aí faz essa técnica, ela dorme, e deixa a criança lá no bercinho dela. Ela vai acordar e vai querer ir para sua cama, vai dar um trabalho. Você vai fazer de novo a mesma coisa, você leva ela para o bercinho, faz lá as massagens, relaxa ela e deixa ela lá no quarto dela. Você tem que acostumar a criança a ficar no quarto dela. Se ela acostumar a ficar no seu quarto, para você tirar depois é muito mais difícil. Então, as mães e os pais que já estão nessa situação, que os filhos praticamente já dormem no quarto o tempo todo, você vai ter que fazer isso noite após noite, vai demorar um tempo até você conseguir fazer ela acostumar. Aí a gente vai precisar de uns pontinhos para as mães, né? Para os pais, porque, na verdade, o estresse começa a ser do lado, porque você faz uma vez, funciona, a criança vem, chega uma hora, você que está
Doido, né? O que Estressado, acontece tá o que cansado. acontece é isso. Você se cansa e acaba deixando ela dormir na sua cama. Mas se você Uhum. repetir isso alguns dias, por mais que seja cansativo, aí você consegue adaptar a criança no quarto dela. Agora, se todas as vezes você realmente quiser, não, tudo bem, não aguento mais, deixa eu dormir na cama, aí você não consegue tirar nunca, porque ela É, vai querer ficar lá. eu acho, Davi, né, que a gente sempre fala que 21 dias é um tempo bom para a gente poder adquirir um hábito, Sim, né? A gente está exatamente. encerrando hoje, né, essa Semana das Mamães, onde a gente teve diversos diálogos, né? Eu faço um convite às mamães a fazer esse desafio mesmo de 21 dias, colocando a criança na caminha dela, e cada dia uma técnica, né? Então, um dia um conto, um dia um cafuné, um dia descompressão, um dia massagem no Sim, pé, e criando um ritmo, né, de 21 dias, com técnicas de aromaterapia florais, tanta coisa que a gente aprendeu, né, essa semana, para que realmente a criança possa ficar tranquila e segura, e essa mamãe, esse papai, né, enfim, o cuidador possa também descansar, né? Porque isso sim, sim, é sim. bastante importante. Mais alguma dica, Davi? Alguma coisa mais que você queria completar? É, eu acho que tem essas questões, que são questões interessantes, são questões físicas, são questões que as crianças estão sentindo, e você comentou uma coisa muito importante, não só com relação às crianças, mas os pais também têm que se cuidar, têm que se equilibrar, porque não é fácil, né, você criar as crianças assim, ainda mais nesse ritmo que a gente está hoje de pandemia. Então, é importante que os pais também se cuidem, que também recebam uma massagem, uma acupuntura, façam uma atividade física, alguma coisa para conseguir suportar o seu dia a dia. Um outro fator muito importante, que até queria comentar, que é muito interessante, são as questões emocionais das crianças, né? Muitas vezes, uma questão emocional pode gerar um problema físico para ela. Por exemplo, rinite e sinusite, ela está ligada a uma sensação, escuta bem o que eu vou falar, tá? Uma sensação de abandono, de rejeição, tá? Pode ser uma coisa Bronquite também, real, né? bronquite, asma, todas Uhum. as questões respiratórias. Então, é Respiratórias. uma sensação de rejeição. Pode até ser que seja uma rejeição real, esteja acontecendo, isso é possível. Mas às vezes não, é uma sensação. Ela acha que, por algum motivo, sei lá, algo que ela ouviu, uma situação que aconteceu, então ela acha que está sendo Nascimento de rejeitado. um irmão, né? Pode ser Nascimento várias de um coisas. irmão, né? Isso pode gerar ali um problema respiratório. Qual é o remédio para esse tipo de problema? Carinho, atenção, mostrar para a criança o Isso é quanto ela é remédio para amada. tudo, né? Exatamente. Vocês já repararam que, por exemplo, a criança tem rinite no sistema respiratório, chega uma certa idade e some, desaparece o problema. Aí vai falar que foi aquela mandinga, que foi a tartaruga que dormiu debaixo da cama. Não, na Isso é verdade, o bom. que aconteceu? Ela percebeu que ela é querida, que ela é amada, aquela sensação ela não existe mais. A Vai rinite, a diminuindo, sinusite, né? a respiratória vai embora, né? Diabetes, por exemplo, crianças que desenvolvem diabetes, é uma questão de perda, quando ela tem uma perda significativa e ela não consegue entender ou não consegue elaborar. Por exemplo, pais que se separam, às vezes as crianças desenvolvem diabetes, né? Aí você vai lá com todos os tratamentos para diabetes, mas na verdade ela teve uma perda e ela não conseguiu lidar com aquela perda. Então, novamente, é a mesma coisa. Os pais que estão separados têm que pensar que tem uma criança que está em comum. Então, os dois têm que fazer a mesma coisa: amor, carinho, respeito, mostrar que ela não Na perdeu. medicina, na medicina tradicional chinesa, tudo está ligado, né, Davi? Cada órgão com uma Exatamente, emoção e com um tempo. Então, tudo é interligado, né? Por isso que eu acho exato. que tem essas relações. Por isso que É eu muito quis falar, interessante. porque a gente tem as questões físicas, tem as questões emocionais que estão todas ligadas. Quando a gente faz um tratamento, seja uma acupuntura, no shiatsu, na medicina tradicional chinesa como um todo, a gente vai observar tudo, fisicamente, emocionalmente, o que a pessoa está pensando, como é que está a vida dela, todas as coisas são relevantes.
porque vai atuar ali um desequilíbrio em algum órgão ou víscera. Então, o que a gente faz, na verdade? A gente vai reequilibrar aquele órgão ou víscera, aquele canal de energia, e automaticamente a pessoa vai melhorar. Então, basicamente, é isso que a gente faz na medicina chinesa. Bacana, é um assunto super interessante que a gente ficaria um tempão aqui falando, né, Davi? Mas eu vou falar para o pessoal que está assistindo, se tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, pode colocar aqui, né? Aqui embaixo, escrever, que o Davi vai responder, né, Davi? As perguntas e as questões aí que possam vir sobre esse tema. Sim, e vou dar uma dica, não sei se o pessoal já se inscreveu lá no WhatsApp, no grupo fechado de WhatsApp, então quem não se inscreveu ainda, se inscreve, porque lá no grupo do WhatsApp eu vou dar umas dicas dessas coisas que eu falei, porque é muito rápido, às vezes a pessoa não marcou os pontos, eu vou dar uma tabelinha lá para quem estiver lá no WhatsApp, tá bom? Presente. Bacana, vou cobrar, hein? Pode cobrar. Então tá bom, Davi, muito obrigada aí pela participação, pelo encerramento, né, da nossa Semana das Mamães. Eu deixo com você, para você fechar, né, essa conversa com as nossas mamães. Eu agradeço demais vocês pela participação nessa semana, espero que tenha sido proveitoso, que vocês tenham aprendido aqui algumas dicas para poder ajudar a melhorar, né, esse estresse tanto das crianças quanto de vocês. Isso que o Davi falou é bastante importante, o amor, né, gente? Amor é remédio para tudo, e isso mãe tem e sobra, né? Às vezes a gente se culpa, a gente se cobra, a gente quer fazer tudo, né, correto, quer ser a melhor mãe do mundo, mas somos humanos também, né? E o amor é isso, um amor próprio, né? Eu acho que em primeiro lugar, para poder amar esse serzinho também. E com amor, tudo se resolve, né, Davi? Com certeza. Bom, primeiro agradecer muito, né, pelo convite, por toda essa disponibilidade de vocês aí de fazer essa semana para as mães, que são pessoas iluminadas, são pessoas maravilhosas, que têm ali o dom de dar a vida, depois com o amor incondicional que as mães têm com os filhos, né, de fazer tudo por eles. Mas vai uma dica, outra dica aqui da medicina chinesa: olhe para você, se equilibre. Você equilibrada tem condições de cuidar muito mais das pessoas. Se você se desequilibrar, como é que fica para você cuidar das pessoas? Então, na medicina chinesa é muito interessante, porque você tem os 5 elementos, e ali a gente tem a geração mãe e filho. Um gera energia para o outro. Então, por exemplo, quando um elemento está com baixa energia, significa que um elemento está com baixa energia, então a mãe está sofrendo, porque o outro está com baixa energia. Então, você tem que regular aquele ciclo de energia. Então, essa relação é muito interessante dentro da medicina chinesa. E é o que eu venho falando, né? Então, a gente precisa se cuidar, a gente precisa estar bem equilibrados. Então, nesse momento que nós estamos passando, então vai aí a dica para vocês, mamães. Então, espero que vocês tenham aproveitado o máximo possível aqui dessa semana, que vocês estiveram em várias entrevistas com pessoas importantes, psicólogos, né? Então, eu acho que isso vai ajudar bastante. E fica a dica, qualquer coisa nós estamos à disposição aí, pode perguntar que a gente vai responder com o maior prazer e o maior carinho. Então, um grande abraço para vocês e feliz Dia das Mães, né? Que está logo aí. Feliz Dia das Mães. Um beijo. Obrigada, Davi. Beijo. Tchau.